O Tribunal de Contas do Estado aplicou uma multa de R$10 mil ao prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, pelo não cumprimento de uma decisão anterior por conta de excesso de contratação de servidores por tempo indeterminado. O relator do processo foi o conselheiro André Carlos Torres, que observou que, de janeiro a março deste ano, a folha de contratados passou de 12.350 para 14.838 servidores. A Procuradoria-Geral do município disse que vai recorrer dessa decisão. Também foi multado em R$12 mil o prefeito de Alhandra, Renato Mendes. Segundo o Tribunal de Contas, ele não cumpriu a decisão que determinava a adoção de medida para regularizar, por lei, o quadro de servidores que prestam serviços na área de segurança no município. O prefeito também disse que vai recorrer dessa decisão do Tribunal de Contas. O presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram por videoconferência de uma reunião com os governadores. O governador João Azevedo avaliou como positiva e extremamente respeitosa a reunião. O presidente informou que vetará a proposta de aumento para servidores públicos até dezembro de 2021. A proposta está num projeto aprovado no Congresso Nacional que socorre os estados em R$60 bilhões e deve ser sancionada ainda hoje por Jair Bolsonaro. A medida ajuda aos governos a manter o equilíbrio financeiro durante a pandemia do novo coronavírus. A reunião contou também com a presença do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e de vários ministros. João Azevedo também informou que houve um apelo dos governadores para que a primeira parcela do auxílio pudesse já ser liberada no mês de maio. Segundo ele, isso faria uma diferença significativa para as finanças dos estados e municípios de todo o país. A gente volta ao vivo em Brasília com Edinho Magalhães. Edinho, boa tarde novamente para você. Por essa reunião, tem alguns gestos que podem ser considerados um avanço na articulação política do próprio Palácio do Planalto, não é isso? Perfeito, Hermes. E uma reunião de consenso com várias sinalizações. A primeira delas, no alinhamento da harmonia ali das cadeiras. Você tinha na cabeceira da mesa o presidente entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, demonstrando aí numa linguagem corporal um alinhamento entre os poderes executivo e legislativo, passando um claro recado para os governadores de que há um entendimento pela unidade sobre esse assunto. Ele também demonstrou com isso, Hermes, duas situações. A primeira, que no dia que chega 7 novos pedidos de impeachment ao presidente na Câmara dos Deputados, a pessoa que pode avançar ou não nessa pauta estava ao lado dele falando em unidade, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Além disso, ele fez um pedido, um compromisso público dos governadores sobre o anúncio do veto que ele fará nessa matéria do reajuste dos servidores. Ele não deseja, por exemplo, que as bancadas federais dos estados depois venham no Congresso Nacional para tentar derrubar o veto. Então, ele fez uma transmissão ao vivo dessa reunião, pedindo esse compromisso tácito e público dos governadores para que, por sua vez, eles possam tratar disso com as suas respectivas bancadas federais e não tratarem desse veto que o presidente deve anunciar ainda hoje, no momento que for sancionar essa matéria. Então, Hermes, ficou muito claro esse consenso, ainda mais quando você tem recursos na mão para dividir com os outros. Tanto é que os governadores de oposição, como João Dória de São Paulo, Flávio Dino do Maranhão e até o João Azevedo, elogiaram a reunião como sendo oportuna, propositiva, objetiva. Resta saber se, além dessa questão do apoio econômico, nós vamos ter um entendimento sobre essa politização, um entendimento sobre a politização do vírus que se estabeleceu no Brasil, Hermes. Com esse novo protocolo do Ministério da Saúde, se os governadores de oposição também vão se alinhar ou não no entendimento do governo federal, para não ficar só no alinhamento quando há recursos para serem divididos. Hermes. Edinho, a gente vem pontuando sempre aqui, no Correio Debate principalmente, de que essa crise não é uma crise ideológica, política, é uma crise sanitária e que precisa, os gestores públicos de uma forma geral, governadores, presidentes, prefeitos, precisam se alinhar num discurso de combate ao coronavírus, que esse é o discurso mais importante. A discussão política, o palanque deve ficar para depois dessa crise que ninguém sabe nem quando vai passar. A verdade é essa. Mas aí, nesse momento em que se reúne Dória, João Azevedo, se reúne Flávio Dino, o próprio Wellington Dias lá do Piauí,
Isso há uma sinalização, pelo menos a gente está vendo aí uma luz no final do túnel, que isso possa ser tratado de forma mais técnica do que política. Perfeito, Hermes. A gente não pode ficar só nesse lado do apoio econômico, da distribuição dos recursos, que aí é fácil você ter consenso e você ter apoio. É preciso sinalizações com a prioridade de se salvar vidas, independente de cores partidárias, de cores de ideologia política, independente de movimentos nesse sentido da politização do vírus. O Brasil precisa dar um recado para a comunidade internacional. É preciso clarear e melhorar essa comunicação. Então, é dever de casa, não somente do Executivo, como dos 3 poderes da República, alinhados com os governadores e prefeitos, nessa prioridade de salvar vidas e combater a pandemia da melhor forma possível ou de todas as formas possíveis que estiverem ao alcance dos gestores. Hermes. Edinho, você falou ainda nessa discussão, nessa polêmica da cloroquina, ontem foi adotado um novo protocolo do Ministério da Saúde, mas também me parece que os governadores, aos poucos, vão mudando o discurso, ainda que suavemente, para não entrar em contradição, mas já tem governador falando, não, aqui a gente usa, mas usa de forma diferente, esse protocolo não vai ser adotado assim, mas também não vai ser proibido. Já há mais ou menos um caminho também para a gente ver por aí de que, claro, com todas as precauções possíveis, imagináveis, né, com a consulta e com a autorização dos pacientes, as equipes médicas possam fazer o melhor tratamento possível para salvar vidas, independente da droga de que seja usada. Exatamente, Hermes. E por aqui em Brasília, o general interino no Ministério da Saúde vai ficando e ele se dispôs a atualizar esse protocolo do Ministério da Saúde. Ainda hoje, eu conversava com o secretário de Comunicação do Estado, Nonato Bandeira, meu amigo jornalista, Nonato Bandeira, e ele explicava exatamente isso. Edinho, é preciso prudência e responsabilidade. Nós não estamos travando, nem proibindo, nem bloqueando esse tratamento. Isso aí fica a critério médico. O Estado tem essas medicações, elas são prescritas por médicos, e elas são abastecidas nas farmácias. Então, isso depende da ciência, da medicina, dos médicos. Mas há uma clara constatação, Hermes, de que não há um viés de bloquear ou de proibir ou de contradizer aqueles que quiserem ser tratados precocemente com a cloroquina, seus compostos e derivados. E isso deve ser visto como um avanço para que a gente possa novamente ir ao encontro dessa prioridade, nessa linha de salvar vidas, que é o objetivo maior de todos nesse momento de guerra contra a Covid-19, Hermes. A gente está aí no epicentro da chamada tempestade perfeita. Crise institucional, crise financeira, crise sanitária, passando por tudo isso. Tem ainda a crise política. E também tem algumas situações adversas, como, por exemplo, as datas de prazos eleitorais que estão para se vencer e quem é candidato, quem é pré-candidato está preocupado. Quem tem mandato eletivo está trabalhando para ficar no cargo. Tem uma proposta polêmica que foi apresentada pelo deputado federal paraibano Wilson Santiago, que quer prorrogar os atuais mandatos até 2022, adiar as eleições para unificar as eleições naquele ano, em 2022. Essa proposta passa ou me parece que há um certo fisiologismo, né? Uma certa trabalhando para si mesmo em torno dessa proposta? Olha, Hermes, essa proposta de unificação das eleições sempre esteve na pauta do Congresso de ontem e de hoje e deverá estar certamente na de amanhã. Só que no momento de uma pandemia, onde você tem que racionalizar os recursos e as suas ações, você tem que fazer um passo a passo. Então, nesse primeiro momento, o adiamento das eleições, ele deverá seguir um protocolo para ser ainda em 2021, para não ter que estender os mandatos dos prefeitos e vereadores. Pelo menos é essa a linha do que eu tenho visto e ouvido aqui nas reuniões com os colégios de líderes, nas reuniões de líderes da Câmara e do Senado. Agora, a ideia do deputado Wilson Santiago, ela não é de todo fisiologista, porque existe sim grupos parlamentares que defendem essa unificação por racionalização econômica, por racionalização processual, por uma série de motivos, mas que ela deverá ser discutida em um outro momento e não agora para o adiamento das eleições municipais. Ela deverá ficar realmente para depois, Hermes. Uma última pergunta. A Câmara aprovou o uso obrigatório de máscaras em todo o país, prevê até multa. Essa proposta vai ser votada pelo Senado ainda esta semana ou vai ficar para a próxima semana? Deve entrar já na pauta do Senado nesta semana, Hermes. Resta saber como o governo federal
vai recepcionar essas decisões, se haverá veto ou se não haverá veto, e como é que será usada a fiscalização para essa nova obrigatoriedade que vai mudar o cotidiano do brasileiro. Eu me lembro que, quando era mais novo, você entrava no avião ou em restaurantes, área de fumantes e não fumantes, e você passará a receber máscaras nesses ambientes fechados, ou ter a opção de ficar numa parte mais aberta, se for um restaurante. Mas eu imagino que a gente vai ter uma nova postura, uma nova conduta por parte dos brasileiros. Nós passamos a usar cinto de segurança obrigatoriamente, paramos de fumar em ambientes fechados e deveremos passar a usar máscara também em ambientes fechados, independente da pandemia, para os próximos anos e talvez para o resto da vida, Hermes. Eu acho que essa aí vai ser a grande questão, a conscientização. Primeiro, a fiscalização, depois, a conscientização. Verdade. A gente entrevistou aqui Heber Feltrin, que é um dos maiores especialistas em gestão hospitalar, e ele disse que não adianta pensar fora da caixa. Nesse momento, a gente vai ter que jogar a caixa fora, começar tudo de novo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Edinho Magalhães, obrigado pela participação mais uma vez. Até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. O INSS começa na próxima segunda-feira a pagar a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas. O depósito da segunda parte desse abono anual será realizado no período de 25 de maio a 5 de junho, conforme a tabela do pagamento de 2020. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre os dias 1º e 5 de junho também. Final do Correio Debate desta quinta-feira. Amanhã eu estou de volta, 10 para as 2 da tarde, ao vivo, trazendo muita informação de qualidade, conteúdo de relevância, para você terminar a semana muito bem informado. A todos, uma boa tarde, até amanhã.